Eu vou começar dizendo algo que talvez incomode algumas mulheres. Nem toda mulher forte é realmente forte. Muitas são apenas especialistas em suportar. Suportam relacionamentos desgastantes, suportam sobrecargas, suportam decepções, suportam responsabilidades que nem deveriam ser delas e recebem elogios por isso. Como você é guerreira, você dá conta de tudo, como você é forte, mas ninguém pergunta qual foi o preço. Porque existe uma diferença enorme entre força e sobrevivência. Sobreviver é continuar funcionando mesmo quando algo dentro de você está quebrado. Força é ter coragem para olhar para aquilo que precisa ser transformado. Muitas mulheres passaram tantos anos sobrevivendo que esqueceram como é viver de verdade. Aprenderam a resolver problemas, aprenderam a cuidar dos outros, aprenderam a dar muitos resultados, mas nunca aprenderam a cuidar do próprio jardim emocional. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque a verdade que ninguém te conta sobre mulheres fortes é que elas não estão presas por falta de capacidade. Elas estão presas por feridas que elas aprenderam a carregar como se fosse parte da própria personalidade. Existe uma mentira silenciosa que muitas mulheres acreditam como se fosse verdade. Quando eu conquistar aquilo que eu desejo, eu vou me sentir bem. Então ela busca uma promoção, abre um negócio, compra uma casa, alcança uma meta, mas a dor continua lá. Porque traumas, eles não desaparecem quando você conquista algo. Ele continua lá. Eles apenas ficam mais sofisticados. A menina que tinha medo de rejeição pode se tornar uma empresária de sucesso e continuar precisando da aprovação de todos. A mulher que cresceu tentando provar o seu valor pode construir uma carreira brilhante e ainda assim achar que não é o suficiente. O sucesso, ele pode sim esconder feridas, mas não tem como curá-las. Por isso encontramos mulheres admiradas por todos e ao mesmo tempo presas em ansiedades, culpa, autocobrança e vazio emocional. O que não é tratado apenas muda de roupa. Conquistas não substituem identidade. Isso é uma grande armadilha. Construir uma identidade sobre aquilo que fazemos. Quando alguém pergunta quem somos, nós rapidamente respondemos o nosso nome e aquilo que nós fazemos. Mas aquilo não é a nossa identidade. Eu sou empresária, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou líder. Mas o que acontece quando um desses papéis muda? Muitas mulheres entram em crise porque passaram anos definindo quem eram pelo que entregavam. A identidade não pode estar baseada na performance, você me entende? Porque performance oscila. Sua identidade precisa estar fundamentada em algo muito maior. Quando nós sabemos quem somos, não precisamos, não temos a menor necessidade de estar o tempo todo provando quem nós somos. Você concorda comigo? Não precisamos viver correndo atrás de validação. Não precisamos carregar o peso de sustentar uma imagem. Gente, isso é pesado demais. A verdadeira liberdade começa quando você para de buscar valor nas suas conquistas e passa a viver a partir do que você já possui, de quem você já é. E as emoções ignoradas, elas cobram preço. A conta sempre chega. Porque as emoções, elas são como sementes, você não tem como ignorá-las. Você pode até fingir que elas não existem, tá? Pode enterrá-las por anos a fio, mas elas continuam produzindo frutos. Muitas mulheres dizem, inclusive eu já disse isso. Eu já superei. Ah, isso eu já esqueci. Ah, isso para mim já está resolvido. Não tá, não? Porque o corpo, ele revela outra história. Insônia, ansiedade, irritação constante, falta de energia, desânimo, dificuldade de confiar, necessidade excessiva de controle. Muitas vezes esses não são os problemas, tá? São apenas os sintomas. Porque as emoções ignoradas, elas não desaparecem. Elas apenas encontram outras formas de se manifestar. E aquilo que você não enfrenta acaba governando a sua vida em silêncio. E é por isso que a transformação começa aqui, ó, na consciência. Você não muda aquilo que você não consegue enxergar. Antes de arrancar uma raiz, você precisa encontrá-la, você precisa saber que ela está lá. E antes de mudar um comportamento, você precisa saber qual é a sua origem. Por que é que você se comporta daquela forma? Entende? E antes de curar uma ferida, você precisa admitir que ela existe. O autoconhecimento, ele não é o destino, ele é um ponto de partida. A consciência ilumina tudo aquilo que estava escondido.
E quando a verdade aparece, a mudança se torna perfeitamente possível. Talvez hoje você tenha percebido que é uma mulher forte, mas percebeu também que é uma mulher cansada de carregar pesos desnecessários. E é exatamente por isso que eu criei a imersão Cultivando o Meu Jardim. Um ambiente seguro e transformador que vai ajudar você a identificar as raízes emocionais que estão produzindo frutos indesejados na sua vida. Porque não basta podar só os galhos, é preciso que você trate as raízes. Se você sente que chegou a hora de olhar para dentro, reorganizar seu jardim emocional e construir uma visão clara de futuro, eu quero caminhar junto com você. Clique no link da descrição e conheça a imersão Cultivando o Meu Jardim. Seu próximo nível de vida começa quando você decide cuidar daquilo que ninguém vê. Te espero lá.